Olá pessoal, aqui quem está falando é Alfredo Abrantes e a partir de agora nós faremos uma remessa de videoaulas de português sobre orações reduzidas. A nossa primeira aula de hoje, ela é bem complexa e eu vou tentar explicar ao máximo de forma coloquial para vocês, viu? Começando agora. Orações subornadas. As orações subornadas podem ocorrer na forma de orações reduzidas. Compare as orações subornadas dos períodos abaixo. Quando terminou a disputa, voltaram para casa. Ela é subornada desenvolvida. Por que é desenvolvida? Porque ela possui uma conjunção e seu verbo está flexionado, ou seja, conjugado. Já essa outra, terminada a disputa, voltaram para casa. Terminada é um verbo que está na forma nominal, ou seja, está, no caso aqui, no particípio. Terminada a disputa, voltaram para casa. Não tem conjunção. A subornada reduzida tem as características que ela não possui conjunção e seu verbo está na forma nominal, gerúndio, particípio ou infinitivo. No caso aqui, ela está no particípio. Quando terminou a disputa, voltaram para casa. Terminada a disputa, voltaram para casa. As orações acima, elas têm o mesmo valor sintático. Ambas são subornadas verbiais temporais. Note, porém, que sua estrutura é diferente. A oração A é desenvolvida por quê? Porque começa com a conjunção quando e traz o verbo flexionado. Terminou, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito indicativo. E a oração B chama-se reduzida porque não se inicia por conjunção e apresenta o verbo numa forma nominal, terminada, no caso aqui, particípio. A oração reduzida é, portanto, aquela que não vem precedida de conjunção e traz o verbo numa de suas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Tipos de orações reduzidas. Lembre-se que há três formas nominais do verbo. O infinitivo, com exemplos do falar, vender, partir, etc. O gerúndio, falando, vendendo, partindo, etc. O particípio, falado, vendido ou partido, né? Então, o infinitivo tem R no final, o gerúndio tem NDO no final dos verbos e o particípio ado ou ido, e etc. Assim, há também três tipos de orações reduzidas. Orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio, orações reduzidas de particípio. Quando nós fazemos análise para dizer a que tipo de oração subornada é a que cada uma é, a gente no final vai ter que colocar ela se é reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Isso é uma característica das orações reduzidas, que sempre a gente vai ter que colocar no final a que redução ela está sendo referida. As reduzidas de infinitivo, tivemos alguns exemplos. As brigas os impediram de brincar na rua. Era necessário tomarmos uma atitude. Aí você pergunta, tomarmos? Mas tomarmos não tem R no final, por quê? Esse verbo está na forma de um infinitivo flexionado, uma outra forma de infinitivo. Só que ele ainda está no infinitivo, porque só acrescenta-se o mos. Todo verbo quando terminar tomarmos, vendermos, quando tivesse mos depois do R, vai estar no infinitivo, só que é infinitivo flexionado, é o infinitivo. E essa outra frase, eles não precisam agir assim, né? E também as reduzidas de gerúndio, que tem NDO no final. Querendo, você chega lá, viajando amanhã, telefone-me, sorrindo, aproximou-se de mim. É muito fácil a gente descobrir que tipo de oração, a que redução ela está. E as reduzidas de particípio. Inaugurada a ilha, muitos festejaram. Inaugurada, ada, ou ada aqui. Mesmo falidos, idos, não desistiram. Eram homens estranhos, enlouquecidos, ou idos aqui. Para classificar uma oração reduzida, basta desenvolvê-la. Desenvolver uma oração reduzida é transformá-la numa oração iniciada por conjunção e conjugar um verbo numa das formas do indicativo ou subjuntivo. A análise que serve a oração desenvolvida servirá a oração reduzida. Veja o exemplo. Vocês não entenderam? Vamos para a teoria. Foi o primeiro a construir o prédio. Essa aqui é o quê? Uma oração reduzida ou está na forma desenvolvida? Se você falou que ela é reduzida, você acertou, porque ela não possui conjunção e seu verbo está na forma nominal, R no final, por isso ela é reduzida de infinitivo. Construir verbo no infinitivo.
e foi o primeiro que construiu o prédio. Aqui sim é uma reduzida, uma oração reduzida, porque tem uma conjunção que, no caso aqui, deixa eu até colocar o marca-texto. Tem o que aqui no caso ela é uma conjunção integrante, e construiu o verbo que está flexionado, que está conjugado. Então, essa aqui é na forma desenvolvida. Vamos passando. Subordinada, subordinada, adjetiva restritiva. Assim, a oração a construir o prédio é uma subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo. Restritiva não tem não tem a vírgula e ela indica limitação. Quem foi que construiu o prédio? O primeiro. Ele foi o primeiro a construir o prédio. Só ele que foi o primeiro a construir o prédio. Vamos para a próxima. Espera ainda, pessoal. Aqui. Vamos lá. Aprofundando os conhecimentos sobre as orações reduzidas. As orações reduzidas de infinitivo podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas ou subordinadas adverbiais. Podem vir ou não precedidas de preposição. Podem vir ou não. No caso aqui, as orações reduzidas de infinitivo são sempre adverbiais, ressalvando aqui, e substantivas. As reduzidas de infinitivos, a maioria das vezes, são sempre adverbiais ou substantivas. Raramente elas são adjetivas, viu? E as orações subordinadas substantivas, elas são geralmente reduzidas de infinitivo, entendeu? É bem fácil. As formas das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas podem se apresentar sob duas diferentes formas, desenvolvidas ou reduzidas. Olha os exemplos abaixo. O guia afirmou que é aqui no caso a conjunção, conhecia é o verbo flexionado. Então essa é uma desenvolvida. O guia, sujeito, afirmou o verbo transitivo direto, afirmou. Que afirmou o quê? Que conhecia bem a região. Essa aqui, então, é oração subordinada substantiva objetiva direta. Já essa outra observação. O guia afirmou, aqui, já não tem conjunção e seu verbo, está na forma nominal. Bem a região. O guia sujeito afirmou o verbo transitivo direto. E essa aqui é a oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Para reduzir uma oração subordinada substantiva, deve-se eliminar a conjunção integrante e colocar o verbo no infinitivo. Isso é a substantiva, viu? Não se esqueça. Não é vergonhoso errar. Não é vergonhoso a oração principal errar, oração subordinada subjetiva reduzida de infinitivo. A gente aprendeu que quando não tem um sujeito expresso na oração, então ela é subjetiva. Espero chegar na hora certa. Então, essa aqui, espero, oração principal, chegar na hora certa, objetiva direta. Espero o quê? Chegar na hora certa. Tudo dependeria de ele voltar para casa. De aqui, preposição aqui. Já sabemos, então, que ela é subordinada, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Sua vontade foi ser. Ser é um verbo de ligação, então já vai ser uma predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Aí, quando esses verbos deixar, mandar, fazer e ver, sentir, ouvir, perceber, ocorre um tipo interessante de oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Elas vão ser desde que eu repouse, desde que eles repousassem, etc. Ouvir ele gritar. Bom, pessoal, a aula está acabando. Eu vou fazer a continuação, parte 2 dela, viu? Eu vou fazer a parte 2 e vou colocar ela no meu blog. Não se esqueça, www.realidadeenestudos.blogspot.com. Essas videoaulas de português também vão estar lá. Não se esqueça que a videoaula está acabando. Bons estudos e que vocês continuem aprendendo mais e mais. Tchau!